Bom, pessoal, boa tarde, boa noite. Acho que nós podemos começar agora o nosso webinar, nosso primeiro webinar do programa Industry for Her, que é o nosso programa da VDI de qualificação para engenheiras em Indústria 4.0. Meu nome é Renate Fuchs, eu sou vice-presidente na VDI Brasil, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e eu atuo também como diretora associada na Accenture, na área de Indústria X.0. Tenho o prazer de estar aqui hoje com meu colega de diretoria da VDI, o André Wulfhorst. Prazer, boa tarde a todas também, do meu lado. Eu também estou na VDI já há um bom tempo, já há 10 anos na VDI do Brasil, ativo. Eu puxei o cluster de Indústria 4.0 por algum tempo, e quando assumi no ano passado a tesouraria, passei a bola para um colega da Siemens, que agora puxa, o José Borges, e eu estou com o prazer de trabalhar junto com a Renate nesse comitê, nesse cluster que a gente chama de diversidade, né? E uma surpresa muito agradável do que se tornou esse projeto, que há poucos meses atrás era uma ideia, e hoje já é uma realidade que começa nesse instante aqui. Perfeito, obrigada, André. Bom, e aí, hoje a gente tem o grande prazer, né, de abrir as nossas webinars do Industry for Her com a Tânia Cosentino, que é a General Manager da Microsoft, que além de uma carreira brilhante, atua muito fortemente no tema de diversidade. Então, acho que a gente não poderia ter uma melhor representatividade aqui hoje. Tânia, obrigada mesmo por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer, Renate e André, estar aqui com vocês, ainda mais lançando essa iniciativa. Então, é um momento muito especial e eu me sinto honrada em estar com vocês. Obrigada, Tânia. Bom, a gente vai conversar hoje bastante com a Tânia sobre a trajetória dela, também sobre diversidade, e não podemos deixar de fora o tema da Indústria 4.0, né, que é o tema-chave da nossa qualificação. Então, acho que vai ser bastante interessante. E eu quero também dar aqui as boas-vindas às nossas finalistas do programa Industry for Her. Nós temos aqui algumas de vocês já presentes na nossa sala. Vocês têm a oportunidade de trazer algumas perguntas para a Tânia aqui ao longo da nossa conversa, e a gente vai tentar, no final, ter um espacinho para responder essas questões em conjunto, né? E, bom, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu acho que seria importante, para quem não conhece a VDI, a gente poder falar um pouquinho o que é a VDI e também de onde surgiu esse programa. Afinal, é a nossa grande estreia aqui, né, numa webinar, e o programa ele vai ser lançado, no kickoff vai ser na sexta-feira. Então, acho que é interessante contextualizar para vocês, né? Bom, a VDI, ela é uma associação de engenheiros alemães. Então, ela nasceu na Alemanha, onde a gente tem aí mais de 170 mil associados, é uma associação bastante forte. E uma super curiosidade sobre a VDI é que ela foi a primeira instituição a lançar o termo Indústria 4.0. Isso foi em 2011, né? Isso mostra o quanto a VDI tem um papel forte, né, como plataforma de excelência na engenharia, e desde então a VDI vem trabalhando muito no tema da Indústria 4.0, sempre trazendo aí boas práticas, compartilhando conhecimento, trabalhando em diretrizes. Então, a VDI tem esse grande papel, tem esse papel super forte. E aí, aqui no Brasil, a VDI Brasil, né, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, ela promove o intercâmbio, a adaptação, a disseminação de todo esse conhecimento e expertise da VDI na Alemanha, por meio de publicações, de workshops, de eventos, webinars, né? É um trabalho que conta com o apoio de empresas associadas, né, empresas bastante renomadas do setor industrial, também com o engajamento voluntário de executivos e a contribuição aqui dos nossos associados, né? E aí, para quem quer saber um pouquinho mais da VDI,
vocês podem acessar o nosso site, que é vdibrasil.com, e lá vocês vão achar um pouquinho mais sobre nossos trabalhos, clusters que nós temos desenvolvido, principalmente aí em volta do tema Indústria 4.0. E aí, o nosso link com o Industry for Her, né, a gente tenta, obviamente, aproveitar toda essa expertise, todo o conhecimento em Indústria 4.0 e trazer isso para dentro do nosso programa Industry for Her. E eu achei interessante contar para vocês um pouco como é que esse programa nasceu, como é que a gente conseguiu juntar aí as ideias. A princípio, no ano passado, no comecinho do ano, eu fui fazer um curso, um programa executivo na Singularity, em São Francisco, e eu fiquei um pouco chocada com o número de mulheres que eu encontrei nesse programa executivo, que é tão renomado, né, que fala de temas tão relevantes de inovação. Na verdade, nós éramos ali, acho que quase 90 pessoas, 20% eram mulheres, eram 18 brasileiros, então a delegação brasileira era bastante forte, mas eu era a única mulher. Isso fez com que eu ficasse refletindo a semana inteira sobre o meu papel, primeiro, né, pelo meu privilégio de estar lá, mas também, principalmente, sobre o quanto que eu queria mudar essa situação, e queria fazer algo relevante nesse sentido, não só na empresa, né, onde eu trabalho, mas principalmente algo maior. E, coincidentemente, acho que de tanto que eu pensei nisso, na semana seguinte, a VDI me chamou para ser chairwoman do Cluster de Inclusão e Diversidade. Então, foi, acho que, a plataforma perfeita para a gente começar a discutir um programa que fosse relevante, né, e que a gente pudesse começar a criar uma sementinha, né. Então, nós criamos o programa Industry for Her, pensando exatamente o quanto a qualificação é importante no processo de diversidade, né? O quanto nós temos hoje muitas ótimas engenheiras na indústria, mas que talvez precisem aí de um empurrãozinho para atingir a liderança e realmente fazer uma diferença na inovação, né? E realmente liderar esses temas tão relevantes aí para a indústria, para o nosso país. Então, foi assim que nasceu toda essa ideia. A repercussão foi muito maior do que a gente imaginou. A gente pensou em fazer essa primeira onda e não tinha muita certeza de como é que ia funcionar. E, no fim das contas, a gente recebeu mais de 450 inscrições em 2 semanas que nós abrimos aí o programa. Eu posso dizer que a gente ficou muito emocionado mesmo com as cartas motivacionais. E, então, assim, nada melhor do que ouvir da Tânia hoje um pouquinho sobre a trajetória dela e aumentar ainda mais essa motivação de todos os engenheiros que se inscreveram, as mulheres, né, futuras líderes e líderes da nossa indústria hoje. Então, Tânia, mais uma vez, obrigada. E aí eu queria iniciar essa conversa com você com uma pergunta sobre a sua trajetória pessoal, que é como é que você decidiu virar engenheira? Né? Como é que foi esse processo? Ele foi mais simples do que vocês podem imaginar. Bom, primeiro, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, a causa do empoderamento feminino, e principalmente o empoderamento da mulher na área de tecnologia e na área de exatas, de uma forma bem ampla, para mim é uma causa muito cara, então estou sempre à disposição de conversar e dar ideias, né, do que a gente pode fazer para melhorar. Na verdade, eu e minha irmã, e é uma coisa de famílias, né? Os pais sempre empoderaram os 3 filhos, eu sou mais velha de 3 irmãos, a minha irmã do meio, tem um irmão mais jovem, e a gente sempre teve a liberdade de buscar os seus caminhos profissionais. Só que a gente estudava em escola pública. E aí a gente, já na minha época, há muitos anos, já há alguns anos, a escola pública já não apresentava uma boa qualidade de ensino. Então, quando eu estou para terminar o meu primeiro grau, e eu era muito boa de matemática, eu participava de Olimpíada de Matemática, minha irmã também super boa em física e ciências de uma forma geral, os meus professores começaram a me incentivar a buscar o ensino técnico, porque naquela ocasião a Escola Técnica Federal de São Paulo era uma das escolas de uma super reputação.
Então, eu não tinha a menor intenção de buscar uma escola técnica, mas eu sim buscava um segundo grau de qualidade e não tinha como pagar um ensino privado. Eu acabei fazendo um cursinho, entrando na Federal de São Paulo, na Escola Técnica Federal de São Paulo, por motivação dos meus professores. Aí cheguei na Federal naquela época, hoje é IFSP, e isso foi em 1980. E naquela época o ensino técnico era dividido em 4 anos, sendo que o primeiro era básico, onde ele apresentava todas as matérias de um segundo grau convencional, e você tinha que aplicar, você tinha que conhecer a escola e aplicar para a área de maior afinidade, e aí você era selecionado ou não de acordo com a sua nota. Então, quando eu entro na Federal e eu olhei em volta, eu falei, pô, o mais interessante aqui para uma mulher é processamento de dados. E realmente, naquela época, processamento de dados era 50-50, meninos e meninas. Então, eu entrei para fazer, só que o pessoal me alertou, olha, o processamento de dados é a matéria, é a disciplina que vai exigir uma maior nota, ou realmente a nota de corte era muito elevada. Então, eu saio do ensino de primeiro grau muito fraco, estudo como uma louca para entrar na escola primeiro, depois como uma louca por 1 ano para poder tirar nota, para entrar em processamento de dados, mas na medida que eu conhecia a escola, eu mais me encantava pela área elétrica. E aí eu decidi, no final do primeiro ano, aplicar para eletrotécnica. Eu tinha nota para processamento de dados e peguei uma das matérias menos concorridas, que as menos concorridas na época eram mecânica e eletrotécnica. Realmente eu me encantei pela área elétrica, e aí a coisa começou a acontecer. No terceiro ano do curso técnico, chega a Siemens, junto com o CIEA, e apresenta vagas de estágio, e vagas de estágio de meio período, que era um negócio super bacana. Eu falei, vou aplicar para isso, né, e ver o que dá. E uma coisa super curiosa, que a Siemens, ela, não sei se ela, para nós, alunas, era uma coisa que era muito legal, mas a gente não conseguia relacionar uma ação afirmativa. Mas a Siemens, intencionalmente ou não, e acredito que tenha sido intencionalmente, provocou em 1982 uma ação super afirmativa. Ela vai na escola e publica todas as vagas de estágio, e todas as mulheres que se aplicaram à vaga foram contratadas. Nossa! Muito legal. E foram 5, olha só, era... Que exemplo, né? Já naquela época. 5 mulheres contratadas por estágio na Siemens, o que era uma revolução. E aí eu fiz o estágio por 2 anos, no terceiro e no 4º ano, me formo em eletrotécnica, consigo ser efetivada na Siemens, e aí o caminho natural era a faculdade de engenharia. Eu realmente já tinha me apaixonado pela área, aí eu concluo o segundo grau, entro na faculdade de engenharia à noite, eu tinha 2 alternativas, eu ia fazer o USP durante o dia, mas eu ia ficar sem trabalhar, eu não podia ficar sem trabalhar, ou eu escolhi uma faculdade noturno, no período noturno. E na época, a única faculdade na cidade de São Paulo que tinha um curso de engenharia noturna era a Faculdade de Engenharia São Paulo, que infelizmente nem existe mais. E aí eu comecei a trabalhar na Siemens, na área de projetos, e trabalhava de dia e estudava à noite em engenharia. E foi muito legal ter tido a oportunidade de passar por isso. Porque aí, quando eu me formo depois de 6 anos, e faculdade de engenharia à noite são 6 anos com aula aos sábados. Quer dizer, a vida não foi fácil nesses meus primeiros 10 anos de carreira, onde, quando eu acabo a faculdade, aí que eu vou fazer meu curso de inglês, e como eu trabalhava na Siemens, fui fazer meu curso de alemão, para poder... Se falava pouquíssimo inglês dentro da companhia. Então, fui falar alemão, pelo menos para sobreviver naquele mundo corporativo. Era bem assim, né? Nas empresas alemãs era bem necessário antigamente, né? O alemão. Nas empresas alemãs, nas empresas francesas, língua inglesa esse mundo globalizado não existia. Então, prevalecia a língua, o idioma da matriz da empresa. E aí, para se comunicar, tinha que ter o alemão. Então, eu falava, hoje eu não falo nem só bom dia, boa tarde, mas eu fiz até intermediário no Instituto Goethe para poder sobreviver ao mundo corporativo e poder ler os manuais técnicos. Mas foi um período muito legal. É assim que eu caí na técnica. Que delícia! E assim, como é que era? Fico bastante curiosa em saber como é que era a representatividade feminina, né, na faculdade naquela época. Como é que foi essa experiência?
Olha, tanto no curso técnico era, era em torno de 25% no meu curso de eletrotécnica, dependia muito da disciplina, então processamento de dados era 50-50, hoje em dia uma universidade de ciências da computação, a relação é 15% mulheres e 85% homens, então quer dizer, melhorou ao longo dos últimos anos. Eletrotécnica, eu acho que era 25%, civil, que se chamava edificações, também tinha um volume bastante elevado de mulheres, e mecânica tinha uma única mulher estudando, não, acho que eram 2 ou 3 turmas. Na universidade, a universidade ela tinha aula de elétrica e edificações e civil, e aí também na elétrica não chegávamos a 25%. E o que é triste quando eu olho para trás é que, vendo as poucas que se formaram, eu acho que estou sozinha na área de elétrica, eu estou sozinha no mercado hoje. Então, não é só o fato de um número muito pequeno de mulheres se graduarem na área de exatas, mas ao longo do tempo elas vão desistindo da carreira. Aí começa a falar os degraus cheios de buracos, ou a jornada acaba ficando pesada e a mulher acaba desistindo. Sim, sim. Acho que é uma colocação muito real, né? Acho que é exatamente o ponto de a gente quer agora motivar, né? Alavancar mais essas carreiras, né? E ajudar também com que as mulheres consigam conciliar, né? A vida pessoal com a vida no trabalho. E, de repente, hoje, um pouquinho mais para frente, a gente conversa sobre algumas dicas nesse sentido, né? E, Tânia, acho que bastante interessante para a nossa conversa agora, e principalmente que a sua carreira é brilhante, né? É realmente muito inspiradora. Você passou por empresas muito diferentes, com culturas diferentes, como você já falou agora, né? Então, teve a cultura alemã, a cultura francesa, americana. Então, acho que é interessante você contar um pouco para a gente quais foram os principais desafios que você teve ao longo da sua carreira, até assumir a sua posição atual de General Manager na Microsoft, e como é que você lidou com esses desafios? Bom, quando eu entrei na Siemens, não tinha muito essa história do viés inconsciente, não se falava no tema diversidade e inclusão. Então, a empresa ela forçou a entrada das mulheres, e lá na selva do mundo corporativo, era cada um por si, né? Essa era um pouco a história, mas eu nunca senti preconceito direto. Tinham muitas brincadeiras politicamente incorretas, tinham muito comportamento que hoje seria totalmente inadmissível. Então, muitos colegas meus do passado hoje poderiam receber uma carta de demissão ou, no mínimo, uma advertência por mau comportamento, mas eram outros tempos. Então, eu nunca senti que uma piada ou uma brincadeira ela fosse ofensiva. Eu entrava nas brincadeiras e eu acho que eu levo a vida com uma certa leveza, principalmente com relação a mim mesma, e eu me dou o direito de brincar e de rir de mim mesma. E aí eu trago uma leveza, eu não vou levar muito a sério alguma coisa. Se me incomodar, eu falo, olha, foi mal, totalmente inadequado o que você falou. Eu defendia muito mais os outros. De uma vez, uma da minha área veio falar para mim que eu não deveria cuidar tanto dos outros, eu devia me preocupar mais comigo. Eu me preocupava mais com as injustiças com os outros do que comigo mesma, porque eu me achava forte e sabia me defender. Então, eu tive uma sorte, isso eu atribuo uma sorte, uma formatação da minha personalidade, e isso eu atribuo aos meus pais, que me davam uma autoestima muito alta e eu me sentia responsável por mim mesma. Então, eu não atribuía aos outros, eu não permitia que uma palavra alheia me derrubasse. E uma coisa muito curiosa ao longo da minha jornada, alguns momentos que me fizeram superar alguns obstáculos, foi quando alguém falava assim: isso não é para você, você não vai conseguir, ou você nunca vai dar certo nessa área. Então, essa é a pior coisa que alguém pode falar para mim, porque eu realmente fico mais forte, falo, eu vou não só conseguir, mas vou provar para todo mundo que vou conseguir. Então, é uma característica de personalidade. Então, eu nunca me senti barrada por isso. Só que eu fiquei na Siemens 16 anos, e tive 16 anos de muito aprendizado, porque a empresa é muito grande e as empresas elas estão em constante transformação.
Então, sempre você tem a oportunidade de aprender algo novo. Então, não é porque você fica muito tempo numa empresa que você está lá obsoleto. Se você busca aprender coisas novas, e era o que eu tentava fazer, você está sempre crescendo. Só que eu começo a trabalhar aos 16 anos. 16 anos depois, eu tenho 32 anos. Tinha uma carreira, eu era executiva de vendas, e minha carreira executiva estava começando a despontar. Só que a velocidade da Siemens naquela época era muito lenta para a promoção dos funcionários. Então, eu falei, eu sou muito jovem, a coisa que com certeza vai acontecer, eu gostava demais da empresa, e eles gostavam muito de mim, os executivos gostavam muito de mim, mas eu falei, o tempo da empresa não está mais compatível com o meu tempo. Eu comecei a sentir uma urgência em crescimento e a empresa não estava conseguindo me retribuir na mesma velocidade. E aí eu comecei a fazer perguntas para mim mesma. Será que eu sou tão boa quanto eu acho que sou? Eu nasci aqui, eu sou uma cria da casa. Será que eu vou saber me comportar num outro ambiente? E foi aí que eu aceitei a oferta da Rock Automation, que na época era o líder brasileiro em automação. Era uma empresa que, para os profissionais de automação, era quase um sonho, né, de trabalho. E eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, eu fui convidada, eu tenho que me testar numa nova cultura, num novo ambiente. Eu sempre tive um muito técnico, com uma nova oferta, eu vou ter que aprender, vou ter que estudar para conhecer cultura e conhecer produto. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí eu passei a valorizar um monte de coisa na Siemens, eu entro com uma bagagem extremamente estruturada, germânica, uma disciplina germânica, dentro de uma empresa americana que estava passando por um momento de uma super transformação, foi no fim de reserva de mercado, e tanto a Siemens como a Maxitec, como a Rockwell, com a Metal Leve, ou a Allen Bradley, tinham duas transformações, elas estavam deixando aquela pegada de empresa nacional para voltar a ser uma empresa multinacional, e no caso da Rockwell, ela tinha acabado de adquirir a Allen Bradley. Então, para mim, foi super enriquecedor, porque eu tive uma experiência de uma vivência de uma cultura muito diferente. E tive que estudar um monte de coisa nova, né? Só que, depois de 2 anos, eu vi também que a velocidade, em função das inúmeras transformações pelas quais a Rockwell estava passando, o meu desejo de crescimento de carreira também entrou num descompasso. Porque aí eu tinha me provado, eu entendi que eu podia, sim, eu me daria bem num ambiente diferente e eu queria uma posição lá dentro que, infelizmente... E aí foi interessante, porque eu fui atrás da posição e falei, né, me apresentei para a vaga, e aí o pessoal falou que eu não estava preparada, eu falei, ok, eu aceito que eu não estou preparada, mas uma outra empresa me quer, e eu tinha recebido um convite da Schneider. E eu falei, então, vou tentar a vida e o desenvolvimento da minha carreira nessa outra empresa, e aí sim eu fui para uma primeira vaga de gestão mais sênior. Então, eu fui para uma gerente nacional de vendas numa área de sistemas, onde eu tinha uma equipe sênior para gerenciar a francesa. Eu falei, mais um teste, né? Um teste de cultura, um teste de oferta, porque a oferta era muito mais ampla que a oferta da Rock, um mercado diferente. E aí, eu comecei a trabalhar na Schneider. Então, eu provoquei muitas mudanças na minha carreira, e depois na Schneider tem uma história também que eu provoquei 2 pontos de transformação da minha carreira importantes. Quando eu entro como gerente de vendas, depois de 3 anos surge uma posição de diretora comercial, e eu vi que eu não era a opção óbvia, apesar da empresa ter uma direção, já ser muito mais vocal na parte de empoderamento feminino, de buscar mulheres para cargos de liderança. Eu não fui a opção óbvia quando o meu diretor é promovido e vai para assumir a presidência da Schneider Colômbia. E aí eu falei, ou eu digo para eles que eu quero a posição, ou ninguém vai perceber isso. E é uma das coisas que, infelizmente, a empresa, às vezes, não está tendo os sinais que nós mulheres damos, né? Então, bastante barulho, e me perceberam, e aí eu passei, como fui candidata e peguei a área, o que foi muito legal. Aí, 4 meses, fazer muita transformação, muito bacana, e sempre com presidente francês, até então a subsidiária brasileira só tinha tido presidente francês. O presidente estava na metade da expatriação dele, e numa conversa com uma coach perguntando sobre o meu próximo passo,
eu falei, meu próximo passo que eu queria é ser presidente, mas não sei se posso. Aí começa aquele lado da mulher que acha que nunca está pronta. Não sei se posso, não sei se estou pronta. E a coach falou, por que não? Vou montar um plano. E aí eu montei um plano de abordagem, um plano de análise dos meus gaps, e até estruturei a conversa com o meu presidente. E ele adorou a ideia e foi super apoiador. Então, a gente precisa buscar os sponsors. Às vezes a mulher ela se preocupa muito com os obstáculos que estão no caminho. E a gente precisa, como homem faz, buscar os sponsors. Todo homem tem um buddy, um sponsor, que fala dele, que apoia ele, que dá conselhos. Então, é essa pessoa que nos ajuda a superar esses obstáculos. E talvez por isso eu não tenha visto tantos. Eu sempre tive um sponsor em algum ponto da minha carreira. E aí eu montei o plano, meu chefe apoiou, me mandou para fora do Brasil. Eu fico um ano fora do Brasil sem meu marido, o que foi bastante difícil, mas era um projeto de carreira, era um ano para saber se eu voltaria como presidente ou, se não voltasse, a gente ia ter que tomar uma decisão juntos do que fazer. E aí, em 2009, eu assumo a presidência da Schneider Brasil, primeira mulher e primeira brasileira na posição. E 4 anos, 6 meses depois sou promovida a presidente América do Sul. Depois a gente pode dar detalhes dessa trajetória toda. Essa foi a primeira promoção que eu tive sem batalhar, né? Porque as outras eu tinha batalhado, então fiquei feliz de ter sido reconhecido o meu trabalho no Brasil. Em 2018 eu sou promovida a vice-presidente global de qualidade e customer experience, e aí a Microsoft aparece na minha vida e vem com uma história linda de encantamento, de serpente, realmente tocando a flautinha, mostrando a transformação digital, a transformação cultural. E eu já estava trabalhando no Industry 4.0 na Schneider, depois falo um pouquinho da convergência do mundo de IT com OT. E aí falei, gente, se é para trabalhar na transformação digital, Microsoft é o lugar certo para estar. E se é para encarar uma nova cultura e uma transformação cultural, a Microsoft é o lugar certo para estar. E aí eu aceitei esse convite e estou 1 ano e meio na companhia. Super feliz, já acho que fazendo impacto. E aí falando ainda mais de empoderamento feminino, e empoderamento feminino em qualquer idade, porque eu aos 53 anos de idade, largo a Schneider, uma carreira bem sucedida de quase 20 anos, e começo numa empresa americana com uma pegada diferente, numa tecnologia diferente. Então, isso mostra que os obstáculos estão lá para a gente superá-los, a gente precisa de ajuda na jornada. Então, quem me estendeu a mão, eu agarrei, sempre acreditei em mim e sempre trabalhei bastante também, estudei bastante para entregar resultado e para aprender coisa nova. Esse é o resumo da minha vida. Acho que foi um belo resumo aí no final, né? Essa mistura da coragem, da autoconfiança, né? Da batalha, eu acho que, sem dúvida, extremamente inspirador. Eu já estava aqui tirando vários insights também. Tenho certeza que quem está nos ouvindo fez a mesma coisa. E aí até acho que é interessante, eu estou aqui só pensando o tempo inteiro o quanto você é inspiradora. Interessante saber quem que te inspira, qual mulher te inspirou ao longo da sua carreira, né? Quem foram aí os nomes que você procurava estar perto ou, enfim, conhecer melhor? Eu nunca tive... Eu não me inspiro muito em profissionais do mercado, né? É até curioso, porque eu falei, as pessoas que aparentemente, por um período, eram inspiradoras, se mostraram algumas coisas muito feias no final. A gente vê isso com um monte de executivo. Eu sempre me inspirei na minha mãe, porque ela é uma referência em trabalho duro, superação. Minha mãe, ela parou de trabalhar aos 24 anos quando ela casou, porque na época dela, ela era secretária executiva, pessoa que ralou muito para chegar lá, sem estudo, sem apoio da família, para estudar, mas ela casa e deixa o emprego de secretária executiva, cuidou dos filhos e se dedicou para a criação dos 3 filhos, e depois de 25 anos de casada, ela é convidada para voltar a trabalhar na mesma empresa. E ela volta como gerente de recursos humanos. Aos 50 anos, achando que não servia para mais nada, que a única coisa que ela sabia fazer era limpar a casa e cuidar de filho, ela volta a trabalhar aos 50 anos de idade. Então, esse é o tipo de história que
que me inspira, a história da mulher comum. Então, eu tenho a história de um monte de amigas com uma superação, porque tem que criar filha. É a mulher comum que me inspira, aquela que batalha, que rala realmente para poder chegar onde chegou. Uma mulher também que é bastante inspiradora, mas não é do mundo executivo, mas é de uma ONG, é a Tia Dag, da Fundação Casa do Zezinho, e também tem uma história brilhante de inspiração pessoal e um trabalho lindo de devolver o direito dos jovens da comunidade dela de sonhar. Então, é esse tipo de mulher que me inspira. Nem sempre precisa estar no âmbito profissional, né? Não. É a pessoa que supera, e homens também me inspiram, mas o homem comum, aqueles que contrariam uma regra, que você fala, não, essa pessoa nasceu para fazer. Quem tem todos os recursos nas mãos, é mais fácil acreditar que essa pessoa vai dar certo. Agora, aquela pessoa que batalha, que luta pelos seus objetivos, que tem um sonho maior até do que o próprio trabalho e causa impacto através do seu trabalho, são essas pessoas que me inspiram. Perfeito. E, Tânia, você comentou agora, né, falando da sua trajetória, como você deixou por diversas vezes bastante clara a sua intenção, né, de onde você queria ir, o que você queria fazer, a coragem que você trouxe, né, e realmente o foco. E acho que isso já é uma ótima dica para todas nós. Eu queria saber de você quais outras boas práticas você poderia passar para ajudar as mulheres a desenvolverem, né, suas carreiras na indústria. Bom, primeiro, carreira tem que ser intencional. A gente precisa criar um plano. Eu não entrei na Siemens achando que eu ia ser executiva da Schneider ou executiva da Microsoft. Eu não tinha a menor ideia que isso pudesse acontecer. Mas eu sempre tive muita disciplina de estudo e capacidade de execução. Então, essas eram duas coisas, e vontade de aprender. Então, são coisas que me movimentavam. Na medida que eu fui crescendo, eu comecei a falar, puxa, o próximo passo poderia ser, comecei a fazer esse exercício. E depois, quando eu assumo a presidência da Schneider, aí eu entendi que tinha que ser intencional mesmo, os próximos passos. Então, essa é a primeira coisa. Trate a sua carreira com total intencionalidade. Segundo, a gente tem que acreditar na gente mesmo. E a mulher é a primeira a se boicotar. A gente vê, tem muita... Outro dia eu estava numa palestra, numa empresa grande, e aí uma amiga minha, que também trabalha muito o empoderamento feminino, às vezes mostrou uma escada da mulher subindo a escada corporativa, com o filho nas costas, com mala, com cachorro, com família, e isso é que torna pesado e o degrau quebra e você cai. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo, eu não tenho que carregar todas as coisas. Eu tenho que pedir ajuda e, em alguns casos, tenho que delegar para o companheiro, para a companheira. Amiguinhos, vocês fazem parte da história, vocês têm que dividir essa carga comigo. A mulher, ela não pede ajuda. Eu não sei se a mulher fica constrangida de pedir ajuda e provar que ela não vai dar, que ela não é competente o suficiente. Então, tem que fazer tudo e tem que fazer tudo muito bem. Não dá para a gente fazer tudo muito bem ao mesmo tempo. Algum pratinho vai cair, a gente tem que saber lidar com isso. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo, que eu percebi ao longo do tempo, se a gente não falar para o chefe, a gente quer aquela promoção, meus cachorrinhos, eu peço desculpas, mas meus cachorrinhos estão agitados hoje. Se a gente não avisar, declarar para o chefe que a gente quer um aumento de salário, que a gente quer uma promoção, ele não tem obrigação de saber. O seu colega do sexo masculino, a hora que surge uma vaga, ele vai dizer que ele está pronto para ela. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. O seu colega, se acha que fez um trabalho bem feito, ele vai pedir um aumento para o chefe. E se vocês estão lá competindo para a posição e você não falou nada, e vocês são tão bons, né, têm o mesmo desempenho, e o outro falou que quer a posição, é natural que o outro vai levar. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa percepção, a intencionalidade primeiro, a vontade de aprender, mas eu tenho que declarar a minha ambição. E a gente também tem que estar ok se a ambição não é subir no mundo corporativo. De repente, eu sou uma técnica excelente, amo o que eu faço, e eu fiquei assim por muitos anos.
Eu não queria ser promovida porque eu adorava o que eu fazia no âmbito técnico. Então, a gente só tem que fazer as escolhas e saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Mas tem que declarar o que a gente quer. Ninguém é obrigado a saber. É verdade. Acho que é perfeito. É muito típico mesmo, né, de nós mulheres ficarmos mais na retaguarda. A gente tem que pelo menos ter ali 80% de todos aqueles requisitos para tentar a vaga, né? Então, acho que é perfeita colocação sua nesse sentido. Bom, eu queria aproveitar agora até para mudar um pouquinho a nossa conversa para o tema da indústria 4.0, que você, né, já acompanha há tantos anos, e saber aqui da tua opinião, qual área, qual tecnologia dentro da indústria 4.0 você acha ou você considera essencial, né, para a liderança da transformação digital da indústria, e até também quais são os soft skills que são importantes, né, nesse sentido. Eu acho que isso, a gente está montando, né, agora todo todo o nosso quadro de treinamento aqui do Industry for Her, nessa primeira onda, e pensamos também bastante nesse sentido. Eu acho que a sua contribuição é super válida, né, para a gente pensar mesmo, poxa, quais são essas qualificações, né, que eu, como engenheira, deveria buscar, o que mais dentro do âmbito mais soft, né, eu deveria tentar alcançar também. Bom, antes de falar de indústria 4.0, qualquer profissão a gente tem que ter o que os pessoal costumam dizer em inglês, long life learning. Nós temos que estudar até o final da nossa vida. Foi o tempo que você fazia faculdade, uma pós, um outro cursinho, falava, agora já sei tudo, eu vou aplicar o meu conhecimento. A gente aprende todos os dias. Tem uma estatística, um estudo do LinkedIn, que diz que a cada ano a gente perde 35% das competências, habilidades que a gente tem ficam invalidadas. Então, se a gente parar hoje de estudar, se eu paro hoje, com toda a minha bagagem, em 3 anos, na melhor das hipóteses, em 4 anos, a Tânia Cosentino está obsoleta. Então, como que eu me atualizo constantemente, não importa a área em que eu trabalho? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala de indústria 4.0, eu lembro quando eu entrei na Schneider, a Schneider tinha um conceito de Transparent Factory, que era conectar o chão de fábrica na internet. E era hilário, porque eu ia nas indústrias, né? E se eu via o feedback de tudo que era chefe de TI, dizendo que jamais ia permitir que o chão de fábrica se conectasse no mundo de IT. Eu adoro quando fala jamais, né? Porque o jamais acontece num tempo tão curto de tempo. Então, aí chegou um ponto que a Schneider entendeu que ela não ia conseguir fazer a cabeça de muita gente. Ela vendeu o conceito de Transparent Factory, Transparent Ready em alguns clientes, mas o negócio não vingou. E isso, quase 15 anos depois, começa a vingar, porque aí entra o conceito de, um pouquinho antes, né, que você falou 2011, entra o conceito da indústria 4.0 e começa a convergência do mundo de OT, que é o nosso chão de fábrica, com o mundo de TI, que é o mundo de tecnologia, e você consegue ter dados em tempo real em qualquer nível da organização. E na medida que a tecnologia vai aumentando, e agora com a inteligência artificial, com machine learning, digital twins, realidade mista, a gente tem tanta tecnologia hoje disponível, e disponível de uma forma super acessível, porque eu lembro muito bem quanto custava uma maleta de programação de automação nos anos 80 e nos anos 90. Custavam algumas dezenas, às vezes até centenas de milhões de dólares. Hoje um computador pessoal faz isso. Então, a acessibilidade em custo de tecnologia, o advento da nuvem, que permite que você você não necessita ter uma infraestrutura de TI sua para que você possa trabalhar um volume de dados, um volume de processamento elevado, e a gente, como a Microsoft, empresas como a Microsoft, que disponibilizam a tecnologia de forma acessível, e não só tecnologias extremamente sofisticadas, mas até low code, onde você empodera desde o profissional da linha de frente do chão de fábrica até do ponto de venda de uma loja, você consegue fazer com que todo mundo acesse tecnologia. Então, algumas conclusões que a gente chega, né?
A gente vê muita gente falar, eu não vou fazer engenharia ou tecnologia porque isso não é para mim. Eu sou uma pessoa de humanas. Qualquer pessoa vai lidar com tecnologia ao longo da sua carreira. Todo mundo trabalha com um app, todo mundo utiliza inteligência artificial todos os dias, sabendo ou não o que está por trás de um monte de coisa que a gente faz, desde a sua conta no Facebook e os feeds que você recebe, até o seu Waze, entre uma série de outras coisas, até o Office, quando você usa o Office da Microsoft ou cria o seu PowerPoint, você tem um monte de inteligência artificial embarcada nisso daí. Então, tecnologia é para todo mundo, a gente não pode ser um ignorante nesse tema, porque você vai deixar de incorporar alguns requisitos importantíssimos para o seu trabalho. Então, é importante ver até que aí você define o nível de profundidade que você quer ter na área de tecnologia. Se eu vou fazer ciências da computação ou se eu vou ter uma outra profissão, mas não dá para ser desvinculado da área tech. Eu acho que essa que é uma beleza do mundo de hoje. Por isso, eu gostaria de mais e mais fomentar que as crianças tivessem acesso à programação desde o ensino fundamental. Além de desenvolver uma série de habilidades cognitivas, vai permitir que a gente desmistifique o mundo da tecnologia. E você não teria no final do segundo grau crianças que são incapazes de fazer contas simples de matemática, que é o que acontece hoje no ensino do PISA. Então, a nossa grande pergunta e acho que o grande desafio do Brasil como país, como nação, é formar a nova geração de jovens para melhorar esses nossos indicadores de ensino, né? Porque senão a gente nunca vai poder usufruir o máximo da indústria. Mas quando eu olho, eu falo assim, eu quero trabalhar na área de engenharia ou eu quero trabalhar na área de automação. Eu não diria qual área é mais legal, porque eu adoro a engenharia elétrica e falta muito profissional da área elétrica, da área de eletrotécnica mesmo. Eu adoro a área de automação industrial, porque hoje, com o advento do machine learning, inteligência artificial, você transforma a sua fábrica, você conecta o chão de fábrica com o top corporativo da empresa, mas você conecta toda a tua cadeia de suprimentos. E aí é uma das coisas que eu sou meio saudosista, porque eu vi a pujança do setor industrial de manufatura brasileiro e viu a gente perder espaço para os asiáticos, a gente fechando planta no Brasil e transferindo para a Ásia, não consegue ser competitivo. A indústria 4.0 ela pode trazer a produtividade perdida e, na minha opinião, é a única forma do Brasil fazer um catch-up e poder competir de igual para igual com outros países, principalmente países asiáticos. Também a indústria 4.0 aplicado, porque ela pode ser aplicada em qualquer segmento, então aplicado, por exemplo, no setor agrícola, pode me permitir produzir muito mais sem necessariamente eu ter uma maior área de produção ou sem que eu tenha que agredir o meio ambiente, então com a menor intensidade de emissões de CO2. Também posso rastrear toda a cadeia, certificar minha produção e eu não vou ter problemas de embargos sanitários como a gente já teve. A gente pode transformar a saúde e permitir, hoje nós estamos falando agora com o Covid, conseguimos regulamentar a telemedicina. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a uma série de recursos médicos que, pela distância, pela falta de recursos financeiros, eles não conseguiam acessar. Então, essa transformação que a gente chama, mais do que a indústria 4.0 em si, mas a transformação digital, que a indústria 4.0 está dentro, ela empodera, ela transforma, ela devolve competitividade, ela traz crescimento econômico, e para mim, que eu sou também uma embaixadora dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa terminar a pobreza, a desigualdade e o aquecimento global até 2030, eu vejo que a transformação digital pode endereçar cada um dos 17 objetivos. Acabar com a pobreza, levar acesso à energia a todos, levar acesso à água potável, desenvolvimento econômico. Então, hard skills, eu acho que a gente tem um portfólio enorme, que aí sim o profissional só tem que entender que sim, tecnologia, eu vou me relacionar com ela de qualquer forma, e aí tem um portfólio para escolher. Só que quando a gente fala de tecnologia e transformação digital, a gente precisa entender que tecnologia é um meio, não é o fim.
E o que realmente importa é como você aplica a tecnologia. O que você faz com ela, quem você empodera, o que você transforma, é relevante, é responsável. Então, o humano tem que ser centrado. A tecnologia tem que ser centrada no humano. A gente só usa, tudo isso só vale a pena se for para trazer, para gerar uma melhor experiência para o funcionário, para o operador da planta, para o cidadão, para o paciente, para o médico, para o professor, para o aluno. Se ela não for centrada no humano, ela não faz sentido. E aí, para a gente superar a máquina, quando você fala de soft skills, só para fechar, que eu sei que eu estou me alongando muito, mas quando você fala em soft skills, esse olhar empático, eu diria que é uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver. E nesse mundo hoje, que está tão pouco empático, está tão polarizado, você é certo ou errado, você é branco ou é preto, não dá para a gente continuar vivendo dessa forma. Nós vamos destruir não o planeta. O humano está destruindo o humano. E eu não preciso nem do robô da ficção científica voltar em 2020, que a gente já está em 2020, para matar a humanidade. A gente é capaz de ensinar sem muita ajuda. Então, como que a gente vai colocar o humano no centro? Para mim, trabalhando muita empatia. Então, essa é uma habilidade que a gente precisa aprender a desenvolver para a gente fazer a leitura do que o meu cliente quer nesse novo normal, o que o paciente, o que o aluno quer. A gente precisa ser muito colaborativo, a gente vive no mundo das parcerias, da cocriação, da colaboração. A gente precisa desenvolver raciocínio crítico, ensinar as nossas crianças a pensar é fundamental. A gente precisa separar fake news de real news. Então, como que eu ensino as pessoas a analisar um texto, a buscar fonte, a ter opinião, a dar opinião, a aceitar a opinião do outro. Então, essas são algumas características, são algumas, tem várias, mas eu diria, primeiro, empatia, colaboração, pensamento crítico, criatividade e capacidade de lidar com ambiguidade, mudanças a todo instante, que é o mundo VUCA, né? Volátil, complexo, incerto e ambíguo. A gente precisa ter habilidade de lidar com esse mundo, porque senão a gente surta e vai ter a saúde mental afetada. Então, essas são algumas das poucas, e não é fácil, né, tratar com essas Sim. habilidades, mas são as habilidades que a gente precisa desenvolver para a gente poder usar a tecnologia e com ela gerar impacto para transformar o nosso entorno. Nossa, perfeito. Foi uma grande aula, uma visão bastante ampla, né? Principalmente das oportunidades que existem por aí. Eu acho que essa é a parte boa, em todas as indústrias, segmentos, em todos os tipos de processo, até mesmo dentro de casa, nas escolas. Então, tem oportunidade aí para todo mundo, muitos temas interessantes, mas realmente, né, toda a questão dos soft skills que você colocou, fazem parte disso, né? E só saber puramente a tecnologia não vai adiantar para realmente atingir um propósito, né? Um propósito de impacto positivo principalmente para a nossa sociedade, né? Para o nosso país. E, bom, Tânia, eu queria agora, de repente, pular aqui para as perguntas que nós recebemos das nossas finalistas. De repente, a gente consegue ainda responder uma outra pergunta dentro do tempo que a gente tem. E eu queria começar aqui com uma pergunta da Júlia Ribeiro. Ela fala que gostaria de saber se você, em algum momento, teve algum desafio marcante para assumir a liderança apenas por ser mulher e não pela experiência e conhecimento. E caso você tenha passado por um momento assim, o que te motivou a passar por essa barreira? Eu ouvi em vários momentos da minha carreira, você não vai conseguir. Então, ou porque você não tem a formação suficiente, mas nunca por ser mulher, mas era por todo um entorno, né? Como eu falei, eu trabalhava de dia e estudava à noite, então eu não estudei em faculdade de primeira linha. Eu fui fazer um curso de idiomas depois que eu me formei na faculdade, então eu demorei para adquirir uma fluência. Então, sempre eu ouvia alguma coisa, não, isso aqui não é para você, você não vai conseguir, essa área não vai ser legal para você. Isso eu nunca ouvi na Schneider, o que foi muito legal. Então, mostrou que a empresa já estava mais preparada, talvez também, já tinha 20 anos de carreira quando eu fui para a Schneider. O mundo também tinha evoluído nesse sentido.
mas eu nunca tive uma barreira que falasse... Eu nunca me senti que eu trabalho mais por ser mulher. Eu falo, eu trabalho muito porque eu sou workaholic, então eu não sou um modelo inspirador para os jovens de hoje. Para a minha geração, existia uma geração de workaholics que se orgulhavam disso. Eu não me orgulho, mas aí eu não vou mudar na minha idade. Mas eu nunca senti uma barreira por ser mulher. Eu tive um companheiro que me ajudou muito. Então, eu tive pais que me ajudaram e sempre empoderaram e falavam que as filhas dele, com os 3 filhos, né? Minha irmã é doutora em física, é uma pesquisadora do Instituto de Pesquisas Nucleares. Meu irmão é músico. Meus pais sempre deixaram espaço para a gente escolher e sempre acharam que os filhos dele eram os mais inteligentes, que a gente ia conseguir tudo. Então, isso foi muito importante para a gente. E meu marido, né? Eu estou com meu marido desde 87, a gente fez faculdade juntos, a gente se encontra no 2º ano da faculdade de engenharia, a gente começou com colegas de estudo, depois a gente passava muito tempo estudando, então a gente decidiu namorar, e namoramos 8 anos, e esse ano a gente faz 25 anos de casado. O meu marido também sempre me apoiou. Ele é um coach, e eu funciono acho, como uma coach para ele, e ele um coach para mim. Então, a gente traz para casa as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, um próximo passo, isso não está dando certo, o que você me recomenda fazer? Isso me ajudou muito, às vezes, a olhar o problema com outro olhar, dar um olhar diferente para o mesmo problema, exercitar alternativas, e o que me fazia, então, não ficar muito presa, eu estou sofrendo isso por ser mulher. Então, eu nunca encarei dessa forma. Eu estou sofrendo isso como o homem também sofre muito, não é todo mundo que sobe a pirâmide, né? Ela tem esse formato. Alguns ainda sofrem, talvez menos ou mais. Então, talvez eu tenha tido sorte de não... Ou talvez eu tenha sido míope de não ter visto um obstáculo tão grande. Mas sempre ouvi piadinhas. E essas piadinhas, eu vejo que algumas mulheres, com as piadinhas, elas já não... Isso já é o suficiente para elas se bloquearem. Então, eu acreditem em vocês e tenham um sponsor para vocês trocarem ideias e para que esse sponsor possa te ajudar a ver o problema de uma forma diferente, ou possa te ajudar a encontrar caminhos para esse problema. E ter um parceiro ou uma parceira que te jogue para cima e não te puxe para baixo. Olha, até vou pegar aqui o gancho da próxima pergunta, que é da Marta. Ela fala, primeiro está agradecendo a oportunidade do webinar, achou bastante engrandecedor. Ela fala o seguinte: muitas vezes é muito claro, como profissional e mulher na engenharia, que tendemos a nos capacitar, por vezes, de maneira muito mais consistente, por própria iniciativa, do que alguns pares, mas as oportunidades não se desdobram com essa mesma força internamente na companhia. Alguma dica de como podemos agir como uma mulher advocate de nós mesmas dentro da organização, na ausência de um sponsor natural? A gente elege o sponsor. O sponsor não aparece naturalmente. Então, é por afinidade, pode ser uma mulher. Hoje tem mais mulheres assumindo cargos de lideranças. Então, pode sim ser uma mulher. Mas quando a gente olha no Brasil ainda, o C-level é menos de 10% mulheres, de 90% homens. E no medium management, 80% homens e 20% mulheres, a maioria que vai te promover, que vai te ouvir, que vai te dar um aumento, ainda é homem. Então, busquem apoio dos homens, porque eles são a maioria ainda no mundo corporativo. Mas eu vejo mais e mais mulheres criando grupos de apoio, grupos de mentoria. Então, façam uso disso, usem bastante. Não tinha isso no meu tempo, né? Não era tão comum assim. Mas usem, participem desses grupos de mentoria, participem. Peguem um coach quando vocês acham que sua carreira, quando vocês acharem que sua carreira está empacada, procurem por um coach profissional, e aí vocês façam uma análise bastante criteriosa, e aí sem preconceitos, porque o coach está contratado para realmente ajudar, e avaliem seus gaps e suas competências. E vamos trabalhar para reforçar as fortalezas que a gente tem, e vamos para ter bastante autoestima, né? Eu acho que mas é importante a gente reconhecer, porque a autoestima também, só da boca para fora, não vale a pena. Eu vejo muitos profissionais hoje que pecam por um baixíssimo autoconhecimento. A gente precisa dedicar tempo para se conhecer e saber quais são os limites e saber quais são as áreas de desenvolvimento. Eu acho que são exercícios que a gente tem que fazer. E sejam vocais,
porque se o homem não ouvir você, que você quer aquela posição, talvez ele vai dar para o colega que está lá buzinando que quer a posição. E se a empresa onde vocês estão trabalhando hoje não for uma empresa amigável para o desenvolvimento da carreira de uma mulher, vão procurar emprego em outro lugar. Tem um monte de empresa bacana, trabalhando a diversidade de uma forma super bonita, que vai além do gênero. Então, não se prendam numa única empresa, o mercado de trabalho é enorme, e hoje o que faz falta para a empresa é profissional de qualidade, pessoal capacitado, como vocês mesmos falaram, as mulheres estão investindo mais na educação que o homem. Nos falta profissionais qualificados no mercado. Então, troca de empresa. Manda o teu chefe embora, vai procurar Muito bom. Vou pegar aqui mais uma, então, da Annelise Scherer. Boa noite, pessoal. Como você conseguiu fazer conexões verdadeiras com as pessoas, principalmente com colegas homens ou colegas de outros países, culturas, com quem você não encontrava muitas coisas em comum? Como é que foi sua primeira função em liderança? Você fala muitas vezes, né, que você gosta de pessoas, então acho que vai ser uma boa resposta. Eu gosto de pessoas. Eu só não peguei o final da pergunta, da minha primeira posição de liderança. Ela perguntou, na verdade, ela pergunta como é que você faz, né, essas conexões, principalmente com pessoas que talvez você não tenha tanta coisa em comum. E ela pergunta também como é que foi sua primeira experiência com liderança. A gente, quando fala em diversidade, ela vai além da diversidade de gênero. É a diversidade de gênero, de raça, de idade, de experiências, de cultura. Tem mais de 70 dimensões de diversidade. E o que é legal de tudo isso? É você ouvir o diferente. É impossível você ter afinidade com todo um grupo diverso. Você vai gerar uma empatia e uma conexão mais fácil com aquelas pessoas que são mais parecidas com você. Só que você não vai aprender coisas novas com uma pessoa parecida com você. Você vai aprender coisas novas com o diferente. Você vai ter criatividade com o diferente. Você vai criar um novo produto. E a gente diz, no nosso mercado hoje não se respeita a tradição, só se respeita a inovação. E você, Renato, que foi lá na Singularity, você deve ter visto as estatísticas da Fortune 500, 40% das empresas morreram nos últimos 10 anos, empresas de altíssima reputação, e outros 40% das Fortune 500 de hoje, talvez até mais agora com a Covid, vão desaparecer, talvez em menos de 10 anos. Então, se a gente não forçar um pensamento diferente dentro da organização, a nossa organização pode morrer. E eu só vou ter o diferente com a diversidade. Então, o exercício da diversidade ele é muito bom para a gente se abrir para o diferente, para a gente gerar conexões genuínas, e aí eu não preciso amar todo mundo que está à minha volta. Eu tenho que respeitar a opinião, que é o que hoje ninguém sabe fazer. Nesse mundo polarizado, ninguém quer ouvir o diferente. Ou você concorda comigo, ou você não é mais minha amiga, eu te deleto da minha lista de amigos da mídia social. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que a beleza é a gente entender que dentro de um mundo corporativo, respeito é a coisa mais importante, ouvir e dar espaço para as diferenças é super enriquecedor, a gente só aprende com isso, e aí consistência e fazer o que você fala, né? Integridade e consistência é o que vai criar as conexões. E aí e eu tenho pessoas queridíssimas de 30 anos atrás das Sinas, queridíssimas até hoje, uma relação maravilhosa, alguns viraram amigos do peito. Por onde eu passei, eu deixei amigos muito queridos, e deixei colegas queridos, e deixei outras pessoas indiferentes ao longo da jornada, o que é normal, não dá para querer amar todo mundo, mas a consistência no discurso, você ser genuíno, porque hoje também tem muita coisa fake, você ser genuíno é o que vai permitir criar ligações duradouras e fortes dentro da empresa, e de respeito, às vezes, uma relação de respeito dentro da organização. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui ao fim da nossa webinar, Tânia. Foi fantástico. Você aceita? Ó, tem aqui ainda. Se você aceitar, a gente vai. Temos mais 2 perguntas aqui. Vamos lá. 2 ou 3. Vamos lá.
Bom, tá. Aqui tem uma pergunta da Patrícia de Oliveira. Ela fala: Tânia, que história! Gostaria de saber qual a maior diferença cultural que você sentiu ao mudar de empresas industriais para o ramo de tecnologia. Tá? E só faltou eu responder uma parte da outra pergunta, que era como foi minha primeira experiência de liderança, né? Liderança, é. Foi engraçado, porque eu peguei uma liderança sênior, né, dentro da Schneider. E eu lembro, eu era super jovenzinha, acho que eu estava com 32 anos, 33 anos, numa área que eu não conhecia tecnicamente, e todos os meus subordinados, eles eram muito mais velhos do que eu, e conheciam muito tecnicamente aquela área. E aí, cada um que foi sendo apresentado a mim na reunião, né, de início do primeiro dia de trabalho, dava aquela olhada, falava, meu Deus, sabe quando você sente isso? O que essa menina está fazendo aqui? Ninguém falou nada, ninguém verbalizou nada, mas às vezes um olhar diz mais que 1000 palavras. Aí eu falei, caramba, né? Não me senti acuada por ser mulher, nada. A grande pergunta foi como que eu conquisto cada um deles? Eu acredito muito no conceito do servant leadership. O líder está aqui para servir as pessoas que reportam para ele. E você aporta valor para as pessoas de forma muito diferente. Então, eu tinha o meu valor, e aí eu conhecia muito bem o meu valor, o que eu conhecia, o que eu não conhecia, a minha experiência, e a necessidade que a área tinha de transformar, e eu sabia que eu podia aportar aquilo para aquele grupo, e eu passei a dedicar tempo para conhecer cada um dos meus subordinados, para entender como que eu ajudava cada um de forma diferente. E aí eu criei conexões muito fortes, e em pouquíssimo tempo eu consegui conquistar a minha equipe. E eu faço isso a cada mudança de posição ou mesmo mudança de trabalho. Qual é o meu papel aqui nessa empresa? Liderar uma transformação de que tipo? O que está faltando? O que essa equipe tem que eu não tenho? Como que a gente se complementa? Então, fazer esse exercício é muito legal. E você, de novo, você cria uma conexão com os subordinados, e eu tive casos que eu competi com uma pessoa, eu peguei a posição e a pessoa ficou minha subordinada. Eu não estou nada feliz de ter que reportar para mim. Mais jovem, aparentemente menos experiente, a pessoa não entendeu que eu tinha algo que ela não tinha. Mas eu sabia que aquela pessoa tinha um conhecimento da área dela que eu não tinha. Que nós juntos éramos mais fortes. E aí eu fiz todo o papel para ver quais eram os problemas que aquele profissional tinha na área dele, e eu fui ajudar no problema. Eu não precisava fazer o micromanagement, porque o dia a dia ele conduzia melhor do que eu. E eu fui ajudá-lo a desbloquear aquele problema. Então, essa é a minha tática de realmente desbloquear as pessoas. Quando eu vim para a área de tecnologia, realmente bateu um medo, porque eu falei, gente, a tecnologia, todo mundo mais elitizado, é um outro mundo, eu sou chão de fábrica, como que eu vai ser a recepção? Eu sou muito mais velha, eu falo uma língua diferente. O meu discurso de transformação digital é puramente Indústria 4.0. Agora eu mudei um pouquinho e eu incorporei alguns temas de IT. Mas quando eu cheguei na Microsoft, era um mundo totalmente Indústria 4.0 e eu sou capaz de ficar horas falando desse mundo para a equipe, né? E aí eu tive prazer, a honra, a sorte de ser super bem acolhida, porque a cultura da empresa é uma cultura de acolhimento. A cultura da empresa, a cultura que a gente chama de growth mindset, de abertura para o aprendizado, então o diferente sempre é muito bem-vindo. E, na verdade, foi a cultura que me atraiu para a companhia. Participar da transformação cultural que a Microsoft vive hoje é uma coroar a minha carreira. Né? E poder fazer, e a transformação está em curso. Então, eu poder ser um agente dessa transformação é uma experiência fantástica. Então, eu posso dizer que esse 1 ano e meio eu só tive boas surpresas. Eu estou super conectada com a companhia, com os meus colegas aqui, com as comunidades de desenvolvedores. Um pouquinho antes desse bate-papo, eu participei de um evento com uma comunidade de desenvolvedores, de amantes de tecnologia. Eu realmente me conectei nesse mundo e estou muito feliz nele, fui muito bem recebida. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Tem espaço para mais uma? Tenho. É a última? Ou tem mais? São duas últimas. Fechamos com essas duas. Tá bom. Tem uma pergunta aqui da Aline Giacomini. Ela fala, Tânia, parabéns por toda a sua trajetória. Sendo workaholic, como você conseguiu equilibrar a sua vida pessoal com a sua vontade de trabalhar e crescer? Olha, minha vida pessoal ela é totalmente desequilibrada.
A gente, bom, você tem que organizar a sua vida pessoal, né? E eu não tenho filhos, é uma decisão do casal, então muita gente fala, você cresceu porque você não tem filhos. Não, eu cresci principalmente porque eu tenho um bom parceiro. Parceiro que te ajuda ou te atrapalha na carreira. Então, eu gosto muito de enfatizar isso. Mas não dá para você ter 100% do tempo uma vida totalmente equilibrada. Em alguns momentos você vai ser melhor mãe, ou melhor esposa, ou melhor profissional. Então eu tento conciliar esse mundo VUCA, que é também conciliar a vida pessoal e profissional, e tento não ser muito neurótica quanto a isso. Então eu sou muito apegada na minha família, mas ao mesmo tempo, antes da Covid, eu viajava mais da metade do meu tempo. Então, como que você organiza as suas coisas para você poder tirar o melhor de si, ter os seus happy hours, encontrar com seus amigos, passar o tempo com o seu marido, passar o tempo com as minhas cachorrinhas. Então, eu tento ter um equilíbrio, às vezes é meio caótico, mas eu tenho o meu equilíbrio dentro da minha vida e eu sou muito feliz com essa vida que eu construí. E talvez por sorte, meu marido também é um super workaholic. Então, dois estão lá bastante, somos apaixonados pelo que a gente faz. O que eu gosto dessa palavra, a gente tem que ser apaixonado pelo que faz e não ser perfeccionista. Mulheres, não sejam perfeccionistas. Porque uma vez uma executiva foi fazer uma palestra na Schneider para as minhas executivas e ela falou que ela queria ser uma super mãe, uma super mulher, uma super filha, uma super profissional, uma super amiga. Não dá para você ser tudo isso ao mesmo tempo, gente. Desencana. Então, a hora que você desencanar e falar, eu vou ser a melhor mãe possível, a melhor profissional possível, a melhor esposa possível, a melhor amiga possível. E se nesse momento não é possível, não é possível. E a gente tem que estar bem com a gente por dentro com isso. Porque senão a gente... E aí, é isso que é a mulher carregar um monte de pacotinho quando está subindo a escada. Você quer ser a melhor em tudo. Não dá, gente. Se a gente não se conscientizar que não dá, a cobrança é excessiva, a carga fica pesada demais e a gente cai da escada. Perfeito, uma ótima dica. Vamos para a última, então, da Natália Vale. Ela fala, boa noite, gostaria de saber até que ponto devemos nos posicionar em uma situação desconfortável que passamos pelo fato de sermos mulheres, principalmente quando estamos ainda em cargos hierarquicamente inferiores. Eu acho que a gente sempre tem que se posicionar. Se um comentário foi inadequado, a gente tem que falar, porque a gente está num processo de educação. A gente vê que as empresas que estão liderando o movimento de diversidade de gênero, ou qualquer tipo de diversidade, por trás disso tem muito treinamento. O treinamento dos vieses inconscientes, porque as pessoas, elas refletem em sociedade padrões históricos de comportamento. E você sempre ouviu assim, e às vezes o pai tratou a mãe assim, e a mãe está educando mal o filho, e o filho vai repetindo, a gente vai repetindo padrões de comportamento. Então não dá também para sair criminalizando todo mundo por uma piada ou por uma coisa ruim. Mas a gente tem que educar essas pessoas. Então as empresas estão investindo muito dinheiro em treinamento, em educação. Na Microsoft, a gente também está investindo no conceito de aliado. Aliado não é o grupo de mas qual o meu papel como mulher branca em ser aliado de uma mulher negra que sofre uma situação de preconceito, ou aliada de um homem negro que sofreu com um ato de preconceito dentro da empresa. Talvez não é defender a pessoa, porque a pessoa não precisa ser defendida, mas é chegar para a pessoa que fez o comentário e falar, não foi legal. Levar essa mensagem de que, amigo, você exagerou na dose, não é assim, isso é contra os valores da empresa. Então, eu acho que você, mulher, e vocês, homens, os homens também, eles podem fazer esse papel de aliado muito bem, porque são a maioria. O homem branco é a maioria. O homem branco sem deficiência é a maioria. E se a gente quer incluir o portador de deficiência, a mulher negra, a mulher trans, a gente precisa de aliados. E aí eu posso ser aliada da mulher trans, eu posso ser aliada da mulher negra, eu posso ser aliada do homem negro. A gente precisa incluir esses comportamentos. Mas vamos, ao invés de atacar, vamos educar. E aí tem que levar para a empresa e pedir que a empresa faça esse processo de educação. Mas antes de tudo, olha os valores dessa empresa. Se a empresa onde você trabalha não valoriza a diversidade, talvez as suas palavras vão ser jogadas ao vento. E aí está na hora de trocar de empresa.
Então, são as reflexões que a gente tem que fazer. Perfeito. Bom, esse bate-papo foi fantástico. Eu estava lendo aqui alguns feedbacks das meninas. Acho que está todo mundo muito encantado com a sua trajetória, com as suas dicas, os seus pontos de vista. Olha, obrigada mesmo, Tânia. Acho que foi um grande início aqui para os nossos webinars, para o nosso programa. Então, te agradeço mesmo. Espero que você tenha aí uma ótima semana ainda. Estamos aí em plena segunda-feira, tem o restinho da semana para a gente dedicar aí aos nossos temas, as nossas inovações. Eu agradeço muito também aqui as meninas que trouxeram as perguntas. Tânia, não sei se você quer trazer algum ponto final, se despedir aí do pessoal. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi um super prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso a essas mulheres que estão aqui. E gostaria que vocês defendessem a causa, que vocês promovessem a mulher, desconstruíssem os estereótipos, acreditassem em vocês mesmos e fazem parte. Nós vamos construir esse mundo mais inclusivo. Nós somos mães, a forma como nós educamos, as que decidem ter filhos, a forma como nós educamos, mas no caso meu sobrinho, filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, amigos, filhos de amigos e amigas, é super importante para construir também a próxima geração mais inclusiva. Então, a gente só precisa criar um aumento da consciência coletiva sobre a importância da diversidade e inclusão para a sustentabilidade do negócio. Sem isso, os negócios vão morrer. Então, é um imperativo de negócios, mais do que direitos humanos, é um imperativo de negócios. Então, acreditem em vocês mesmas, trabalhem bastante, estudem bastante, formem um grupo aí onde vocês possam apoiar umas às outras, e eu desejo uma carreira brilhante a cada uma de vocês. Obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada a todo mundo que participou da nossa webinar. Nós vamos ter várias outras ainda esse ano, com pessoas, mulheres inspiradoras, e fiquem ligados que a gente vai sempre postar e divulgar as nossas próximas webinars. Tânia, André, que estava aí com a gente também, as nossas finalistas, uma boa noite, uma boa semana, e espero que a gente possa manter o contato aí. Boa noite. Ótimo papo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.